Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Hoje, dia 3 de outubro, aqui, no Centro Regional de Cultura, nós trazemos para vocês o espetáculo, uma contação de história das lendas de Rio Pardo. Folcloreios e cantorias, lendas de Rio Pardo. Em comemoração aos 216 anos de história do nosso município. E também em alusão aos 20 anos de restauro desta casa. Folcloreios e cantorias é um projeto meu, com parceria do David e SP Vídeo, responsável pela filmagem. Essa apresentação faz parte do projeto Literatura e Contação de Histórias, aprovado pelo edital de chamamento público PNAB de Rio Pardo, número 004 de 2024, da Lei Aldir Blanc, que disponibiliza os recursos descentralizados através da Lei número 14.399 de 2022, Decreto Federal número 11.740 de 2023 e Lei Federal número 14.903 de 2024. Agradecemos ao Ministério da Cultura, Governo Federal e o apoio do Governo Municipal por proporcionar este momento de cultura para nós, cidadãos riopardenses. Folcloreios e cantorias Lendas de Rio Pardo já percorreu 3 comunidades, sendo elas o bairro Nossa Senhora do Rosário, o bairro Ramis Galvão e o distrito do Passo da Areia, contemplando alunos, professores e comunidade. Hoje será a 4ª e última ação deste projeto. Projeto este da qual sou a proponente. Nós preparamos este momento que resgata as lendas de Rio Pardo, que muitos de vocês já conhecem, para as novas gerações também. Trouxemos 4 delas, preservando a sua essência, e adicionamos poesia, musicalidade e um pouco de encanto, vestindo as nossas lendas com um manto de brilhantes, dando a importância que a história da nossa cidade merece. Hoje, convido vocês para entrar neste sótão, onde as boas memórias estão guardadas. Nós vamos tirar das caixas para que todos possam relembrar. Eu sou Lani Bastos e eu costumo dizer que eu conto histórias feito um abraço. E o abraço de hoje, tá carregadinho de memórias e de história. E eu sou David Camargo, com voz e violão, trazendo histórias do fundo do coração. E hoje nós queremos começar com uma declamação de uma poesia cedida pela nossa querida professora Suzana Oliveira, professora de História, apaixonada pela história de Rio Pardo, que em suas aulas de História sempre gostou de usar paródias, poesias e músicas para ilustrar e para fazer com que suas aulas fossem mais gostosas. Ei, buenas, tchê, eu vou contar sobre a história de Rio Pardo, com a origem vou começar. Gomes Freire de Andrade escolheu um bom lugar para construir o forte, para a guarda se instalar. No Igalém de Adaguapa, os dragões a resguardar. No alto da fortaleza, Jesus, Maria e José a abençoar. Várias foram as investidas dos inimigos espanhóis, mas alastramos nossas fronteiras, resistimos como heróis. E o título da conquista, aqui conseguimos alcançar. Somos a tranqueira invicta que fez o Rio Grande triunfar.
Ei, buenas, tchê, eu vou contar a história de Rio Pardo para o gaúcho se orgulhar. E é com muito orgulho que, junto com o David, a gente vem aqui para contar um pouquinho das histórias de Rio Pardo. Nosso Rio Pardo, cheio de muita história. Eu vou começar relembrando que a colonização do Rio Grande do Sul foi tardia. Os portugueses, eles não tinham muito interesse nas terras aqui do sul. Até porque, era considerada a terra de ninguém. Lá no século XVIII, começaram a disputar as terras entre Portugal e Espanha. Nosso território rio-grandense pertenceria aos espanhóis. Portugueses, cresceram o olho, fizeram aumentar a colônia portuguesa aqui na América. Então, de olho num gado solto chucro que tinha aqui nos Pampas Gaúchos, e também pelo comércio que estava acontecendo lá pelo Rio da Prata. De olho em tudo isso, eles resolveram aumentar domínios da colônia. Então, lá por 1750, veio Gomes Freire de Andrade para construir um forte, Fortaleza Jesus, Maria e José, aqui, às margens esquerda do nosso Rio Jacuí. Aqui, território rio-pardense, era habitado pelos indígenas Tapes. E o nosso forte, Jesus, Maria e José, tentaram invadir. Tentaram. Por espanhóis, indígenas, mas vencemos, resistimos estrategicamente. Por isso chamamos Rio Pardo de Tranqueira Invicta. Exatamente. Nossa Rio Pardo é cheia de vitórias, de muita batalha, porque o nosso povo é determinado. De muita fartura pelo trabalho, pela dedicação. Nessa terra aqui, antigamente só se chegava de barco, de navio, mas com o tempo, a tecnologia foi chegando e vieram os trens. E então, os trens de passageiros. Nessa época, Rio Pardo teve um florescer, porque tínhamos algumas estações de trem em atividade. Então, pessoas vinham de vários cantos do Rio Grande e passavam aqui pela nossa terra. Às vezes paravam na estação para tomar um café, comer um lanchinho, levar algum mimo para quem elas fossem visitar. E por isso o comércio ao redor da estação cresceu também. Ainda mais porque as famílias dos ferroviários também ficavam próximas. E ali, com esse comércio desenvolvendo, com a cidade crescendo, esse dinheiro trouxe prosperidade. E foi nessa época que um doce antigo, artigo de luxo, foi trazido de volta à tona. A receita mais antiga do Rio Grande do Sul, desse doce, é nossa. É nosso patrimônio imaterial. Sabe que doce é esse? Os sonhos de Rio Pardo. Nessa época dos trens, os meninos vinham com seus cestos, seus balaios cheios de sonhos para oferecer no trem para os viajantes, passageiros ou outros vindos de outro lugar. Num passado já distante, em visita à nossa terra, uma portuguesa trouxe sabores de outras eras, com bordados e muitas prendas. Ora pois, mas que beleza, os gostosos sonhos sonhados aprendemos com presteza. Viajantes, passageiros, vindos de outro lugar, levem sonhos de Rio Pardo, com sabor do além-mar. São cobertos de açúcar, adoçando a jornada, sonhos para quem tem saudade de rever a terra amada.
viajantes passageiros, vindos de outro lugar, levem sonhos de Rio Pardo, com sabor do além-mar. São cobertos de açúcar, adoçando a jornada. Sonhos pra quem tem saudade de rever a terra amada. Sonhos pra quem tem saudade de rever a terra amada. Nossa Rio Pardo, sempre cheia de muitas curiosidades e histórias. E as nossas lendas, as nossas lendas são contadas até hoje. E sempre nos encantam ou até nos espantam. E hoje a gente convida vocês para nós folclorearmos. Ao redor do mundo folcloreando, muito mais histórias vou contando. Aprendendo eu tomo alegria e vou folcloreando cantorias. Ao redor do mundo folcloreando, muito mais histórias vou contando. Aprendendo eu tomo alegrias e vou folcloreando cantorias. E vou folcloreando cantorias. Aqui, no nosso sótão imaginário, nós vamos trazer a primeira lenda. E qual é a primeira lenda? A primeira lenda é a lenda da noiva. A lenda da noiva é uma lenda que fala de casamento. Então vamos ilustrar, vamos identificar como era o casamento lá daquela época. E como é atualmente também, né? Sim. Atualmente, o casamento é o quê? A união de duas pessoas que se amam e que resolvem se casar, viver junto, construir uma família. Às vezes, apenas vão morar juntos. Às vezes, casam no civil. Ou no religioso, fazem uma festa, reúnem família, amigos. Que lindo! Mas no tempo desta lenda, não era assim. Geralmente, quem escolhia os pretendentes era a família, as famílias. Parecia-se que as famílias namoravam antes dos filhos. Muitas vezes a moça nem conhecia o seu pretendente, mas os interesses financeiros, os interesses de status sociais da família faziam com que aquele casamento acontecesse. Amor em segundo plano, mas em alguns casos, né? Sim. O amor tinha o seu poder. E é o caso. Qual será? Há muitos anos, uma moça se apaixonou perdidamente por um soldado. E esse soldado a amava da mesma maneira, com a mesma intensidade. Porém, o pai da moça não era a favor daquilo. Ele é um militar antigo, da velha guarda. Jamais ia deixar a filha dele casar com um simples soldado. Para ele, tinha que ser no mínimo um médico, um advogado, um fazendeiro com muitas terras, ou pelo menos alguém com dinheiro, no mínimo alguém com um sobrenome importante na cidade. E como não era nenhum desses casos, ele decidiu proibir o relacionamento entre os dois. A menina ficou tão triste, cada vez mais triste, cada dia mais triste. E o pai dela
não queria que aquilo acontecesse. Aquele relacionamento não podia acontecer. Num dia de desespero, a moça resolveu apelar para alguém que pode mais. E decidiu fazer uma promessa para uma santa chamada Nossa Senhora da Boa Morte. E ela pediu que, se ela conseguisse, que o pai dela deixasse ela casar com o seu amado, aquele soldado, ela doaria o próprio vestido de noiva para a imagem da santa. Feita a promessa, nada adiantou ainda, porque o pai dela estava irado com aquela situação. Não queria nem que os dois se vissem, nem da janela. Mandou o soldado para outra cidade. A menina, depois de uns dias, não queria nem comer mais. Não se alimentava, foi ficando fraca, pálida. O pai dela se preocupou, não queria nem sair do quarto. Estava definhando. Então, o pai dela, aquele militar rabugento, percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa. Mandou chamar um médico para ver o caso. E como naquela época não tinha todos os medicamentos que hoje tem, o médico fez o que pôde, analisou e depois confessou para o pai da moça que o caso era grave, que ela corria risco de vida. Devido a essa situação, o pai da menina, vendo a filha perder o encanto no olhar, decidiu chamar até o padre para ver se dava uma bênção ou talvez um milagre. O padre veio, abençoou e depois falou para o pai da moça que o remédio que ela precisava era o amor daquele soldado. Vendo que assim seria a única maneira de ele novamente ver o sorriso nos lábios da sua filha, de vê-la querer viver, ele então decidiu aprovar o relacionamento dos dois, decidiu aprovar até o casamento dos dois. Mandou chamar o soldado para que eles se vissem, mandou marcar a data do casamento, enfeitou a igreja, convidou convidados de toda a cidade, gente importante de todo lado apareceu. Marcado o dia, estavam todos lá, o noivo no altar, esperando a sua amada, a comunidade toda da igreja, olhando para a porta, esperando pela noiva. E lá vem ela, ainda fraca, mas vestido da noiva, com dificuldade, caminhando, mais ou menos assim. Lá estava ela, tambalhando, quase caindo, e caiu. Antes de entrar na porta da igreja, a noiva partiu desta vida. Muito triste aquele dia. Passaram-se o tempo e essa história se espalhou pela cidade e pela região. Uns anos depois, as moças começaram a doar os vestidos de casamento. Uma devoção? Virou uma devoção. Se conseguisse casar com a pessoa amada, porque a moça havia feito a promessa e sua mãe havia doado o vestido para ser colocado na imagem da Nossa Senhora da Boa Morte. Nossa Senhora da Boa Morte está ali na Igreja São Francisco. Junto à igreja tem o Museu de Artes Sacras e lá estão os vestidos doados pelas moças que fizeram a promessa. Isso. E, periodicamente, esses vestidos são trocados da imagem da santa. E o noivo? Pouca coisa se sabe sobre o noivo. Mas nós aqui podemos imaginar que, se era um amor tão intenso, pode ter durado além da vida.
Pudera eu ter você aqui junto ao meu lado, mas você foi, partiu antes da hora, me deixou desconsolado. É que eu sempre te quis e você bem me queria. Se não fosse o destino a me afastar dessa guria, o noivo e a noiva já podiam ter casado. Pudera eu um dia poder te encontrar bem lá no céu, para assim juntos ficar. Quem dera se a bela noiva estivesse aqui. Eu te confesso que amarei sempre a ti. Eu te confesso que amarei sempre a ti. E a nossa próxima lenda, Lani Bastos? Que lenda será? Agora eu estou sentada aqui. Deixo para ti. Escolhe qual será a próxima. Ai, ai. Eu acho que a próxima lenda, ela fala sobre duas forças da nossa cidade. A primeira força é a força militar, porque a nossa cidade teve a construção da fortaleza. E ao redor da fortaleza, quem trabalhava por ali morou próximo também. Criou seus filhos, a comunidade cresceu. E também a outra força é a força religiosa. O nosso povo sempre teve muita fé. Então, ao redor das igrejas também a comunidade cresceu. Ao redor principalmente da igreja Nossa Senhora do Rosário, a igreja Senhor dos Passos e também a Capela São Nicolau. E nesta lenda que nós vamos contar agora, essas duas forças se enfrentam numa rusga, numa peleia, ou melhor, numa briga. E não tem maneira melhor aqui no sul de contar a história de uma briga do que numa trova gaúcha, certo? Mas para fazer uma trova gaúcha eu preciso ter alguém para duelar. Lani Bastos, eu te desafio a contar a lenda do monge do Botucaraí numa trova gaúcha. Mas é pra já? Tu acha que eu ia dizer não? Não me mexo, vamos lá. Tu é boa mesmo? Eu sou boa. Mas acontece que tem uma condição. Ah, lá vem. David Camargo. O que é? Eu posso começar o desafio? Barbaridade. Tá, começa então, vou te dar essa colher de chá. Vai pensando aí. Tu não pode fazer aí o sonzinho? Vou começar então. Vamos ver se tu é boa na trova então. Qualquer coisa, vocês me ajudam. Vou te contar um caso antigo que aqui aconteceu. Na cidade de Rio Pardo, um monge apareceu. Vinha em todas as igrejas pra falar o seu sermão, criticando os costumes de toda a população. Opa! População e elite cheios de imoralidade não educavam os filhos a viver na sociedade. O que a igreja ensina faziam tudo errado. Por isso que o monge vinha bradando este recado.
recado que um militar ouviu e se enfureceu. Quem é este monge aí pra criticar um filho meu? Pra ouvir essas besteiras, muita gente faz juntar. Até mando um aviso, se vier vai apanhar. E na igreja dos Passos ele não vai mais falar. Falar é o que o monge fez, mesmo sendo avisado, e na igreja dos Passos foi apontando o pecado. Chegou ali o militar e deu uma surra de repente, apanhou o tal do monge, pra ver ajuntou gente. Gente do militar deixou o monge de olhos vendados, amarrado e de costas numa mula foi sentado. Foi expulso da cidade para nunca mais voltar, e no caminho ele ia gritando a praguejar. Meu Deus do céu, o monge apanhou. Amarraram ele, ficou de costas sentado numa mula e vendado. Que esse monge passou, gente? Vamos ver como é que é mais ou menos. Rio Pardo não vai crescer, nem de noite, nem de dia, enquanto viver aqui o nome dessa família. Enquanto tiver vivo um militar, um descendente, eu digo e rogo a praga, Rio Pardo não vai pra frente. Me expulsaram da cidade por falar o que é decente. Rio Pardo não vai pra frente. E assim, o monge saiu pelo mundo afora, espraguejando que Rio Pardo não ia pra frente. E não é que esta lenda ficou no imaginário do povo. Muita gente acreditando até hoje nesta maldição do monge. Há pouco tempo atrás, o bispo, o padre e até o prefeito da época foram ali em Candelária, no Cerro do Botucaraí, porque diziam e acreditavam que o monge era ali. O que ele foi fazer lá? Daquelas terras. Foram lá para tentar tirar essa maldição da cidade. Ainda hoje? Há poucos anos atrás. Não sei precisar exatamente. Meu Deus, ainda tem gente que usa essa maldição para justificar algumas coisas. Mas nós aqui sabemos que quem faz a cidade ir para frente, quem faz a cidade melhorar, somos nós. Todos nós, os cidadãos da cidade. Cada um fazendo a sua parte. Por isso, ao final dessa lenda aqui, nós queremos deixar uma mensagem de esperança, otimismo. Mas se a população decidir ser diferente, tratar todos com amor, sempre respeitosamente, pensando no amanhã e no que o povo sente, aí eu digo e repito, Rio Pardo irá pra frente. Aí eu digo e repito, Rio Pardo irá pra frente. Aí eu digo e repito, Rio Pardo irá pra frente. É uma
uma cidade linda no passado e no presente. Aí eu digo e repito, Rio Pardo irá pra frente. O futuro está aí, vamos unir a nossa gente. Aí eu digo e repito, Rio Pardo irá pra frente. Todo mundo! Rio Pardo irá pra frente, Rio Pardo irá pra frente. Aí eu digo e repito, Rio Pardo irá pra frente, Rio Pardo irá pra frente, Rio Pardo irá pra frente. Aí eu digo e repito, Rio Pardo irá pra frente. Mas temos mais uma lenda se aproximando. Chegando devagarinho. E agora? E para essa lenda, nem vou falar o nome dela. Essa lenda agora vai exigir que a gente viaje no tempo. Nesse momento, nós vamos viajar no tempo. E como não dá para fazer isso fisicamente, nós vamos através da imaginação. Quem quiser fechar os olhos, porque eu vou descrever a época em que se passa esta lenda. Nesta lenda, nós estamos falando de uma Rio Pardo que não tinha energia elétrica. Não tinha internet, então. Não tinha lâmpada, não tinha geladeira. A única luz que tinha nas casas era a luz da vela ou a luz dos lampiões. E assim se iluminava à noite, quando se precisava. As pessoas aproveitavam a maior parte do dia para trabalhar, para fazer seus afazeres, passear, viajar, brincar, conversar. Conversava-se muito mais, pessoalmente. E, quando o sol ia se pondo, as pessoas se recolhiam. Muito difícil ficar na rua depois de certo horário. Nessa época, não tinha automóveis, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha helicóptero. Se alguém quisesse se locomover pela cidade ou por outros lugares, tinha que ser a pé, de charrete, de carroça, ou num cavalo bem encilhado, saía troteando por aí, e quando queria apear do cavalo, amarrava a corda num frade de pedra, que é um postezinho assim, que até hoje tem na Rua da Ladeira. As pessoas, para se informar das notícias hoje em dia, vão nas redes sociais, no rádio, na TV, certo? Mas nessa época que nós estamos imaginando, só existia o jornal impresso, e quem sabia ler é que conseguia ver o que estava acontecendo. E as notícias se espalhavam pelo povo na conversa. Os boatos, as novidades, as fofocas eram contadas em rodas de mate-doce das senhoras ou nos cafés gaúchos, onde os homens se juntavam em prosa e verso para contar o que estava acontecendo. E como eu vinha dizendo, muito pouco se fazia na rua depois do pôr do sol. Porque era um breu total, não tinha iluminação pública. Somente a luz da lua guiava quando era noite limpa. Então muito pouca gente saía durante a noite. Ainda mais que tinha um boato de um vulto sombrio que passava na escuridão em Rio Pardo. As pessoas falavam sobre esse boato, outras ficavam apavoradas ao ver o tal vulto, que passava de uma rua para outra e de repente não mais era enxergado. Desaparecia na escuridão. E aparecia, para quem viu, perto das 12 badaladas noturnas, meia-noite. A cidade começou a ficar assustadíssima. E qualquer que fosse o movimento na rua, pensavam ser o tal que ficou conhecido como o Homem da Capa Preta. Não é verdade, Lani Bastos? O Homem da Capa Preta. Um ser. O que seria? Um fantasma? Uma aparição? Os comentários eram muitos. Era uma visão. Era um homem. Ou seria uma mulher? O que seria? Ou seria
um fantasma que resolveu usar trajes pretos. A cidade estava apavorada. Começaram a fechar a casa muito cedo. E te digo mais, a família que mais sofreu foi a família do Cabo Jorge, porque sua mulher tinha legítimo pavor. Quando começava a anoitecer, ela fechava toda a casa, colocava as crianças para dentro. Meu Deus. Ela já estava fechando a casa cada vez mais cedo. Ué, mas o homem só aparecia meia-noite? Cabo Jorge ficou pensativo, apavorado e pensou: um cabo da brigada militar, vou dar um jeito e descobrir quem é esse tal vulto preto que anda por aí. Meu Deus do céu. E o que aconteceu, David Camargo? Os filhos do Cabo Jorge com a esposa dele não aguentavam mais aquela situação. A casa passava o dia inteiro encerrada, fechada, não entrava uma luz do sol, não cruzava um minuano de uma janela a outra. Coisa brava. Então o Cabo Jorge, não aguentando mais aquela casa na escuridão, o desespero da esposa dele, decidiu colocar fim ele mesmo. Então, numa certa noite, próximo às 12 badaladas noturnas, Cabo Jorge saiu de sua casa, abriu o portão e foi de frente à rua Andrade Neves observando. Só dava para ouvir o vento passando de um lugar para o outro e nada mais. Talvez algum cachorro acuando lá para a banda de Rames. O silêncio era total. A escuridão mais brutal ainda. No breu, Cabo Jorge observou mais atentamente, esperando ouvir um vulto. E lá estava ele, o tal da capa preta. Vinha ele de chapéu preto, se escondendo da luz da lua para não ser visto. E nessa hora, o Cabo Jorge botou o pé correndo e correu atrás do homem da capa preta. O tal, será que era uma aparição, um fantasma? Não sei, só sei que ele correu também. E foi a rua toda correndo, um atrás do outro. Quando se aproximava a esquina da rua Mateus Simões, onde tinham 2 casarões antigos, o homem da capa preta se colocou do lado, correu ligeiro e entrou naquela esquina. E o Cabo Jorge vinha logo atrás. E o homem da capa preta desapareceu. Cabo Jorge talvez deu uma tremida na base, mas não desistiu. Não é verdade, Lani? Não. Inclusive, quando ele contava esse episódio, muita gente se convencia que era uma visão. Era uma visão, não existia, o Cabo Jorge estava delirando. Mas Cabo Jorge se enfureceu, reuniu os amigos militares e planejaram agora sim uma emboscada para o tal homem da capa preta. Combinaram que o Cabo Jorge ia correr atrás dele e quando ele virasse, Mateus Simões, conhecido o Beco do Cazuca. O Beco do Cazuca? Sim, que os colegas intercedessem, que os colegas segurassem. Eles iam ficar de tocaia ali esperando. E isso, ele queria ver se ele ia virar pó. Então, aconteceu lá. Às 12 badaladas noturnas, uma noite sombria, ventosa, vinha aquele ser arrastando aquela pesada capa pelas ruas. Cabo Jorge, eita, quem é?
E nessa hora, correu de novo atrás do homem da capa preta. Só que a hora que o homem da capa preta foi entrar ali, na Mateus Simões, no Beco do Cazuca, os colegas do Cabo Jorge pegaram pelo braço. Tava lá o homem da capa preta, segurado pelos amigos do Cabo Jorge, prestes a ser confrontado pelo próprio Cabo Jorge. Cabo Jorge então perguntou: quem és tu? Madrugada dentro, me desloco pelo centro, a serenata dos grilos em coral e harmonia. Não quero ser descoberto, vejo se há alguém por perto. Ninguém pode me ver de capa preta pela via. Mas afinal, o que você faz na rua a esta hora? Aquele olhar é o que me cura, um tesouro que só eu tenho um mapa. Perambulo a rua escura, me vestindo de preta capa. Mas você é louco? Pra que fazer isto? Que culpa tenho eu de amar demais? Já escureceu, trabalho não se faz. O meu turno militar só principia na alvorada. E até o sol chegar, vou ficar com minha amada. Me perdoe, Cabo Jorge, mas tenho um bem a me esperar. Não fique me perseguindo, vou continuar saindo pela noite para amar. E assim, Cabo Jorge conseguiu desvendar o mistério do homem da capa preta. Ele era apenas, minha gente, um militar de alta patente que saía pela noite encontrar sua amada. Como ele não queria ser visto, usava preta capa e chapéu preto. Depois de desvendado o mistério, a cidade podia dormir tranquilamente por algum tempo. Entre mistérios e revelações, as lendas de Rio Pardo perduram por gerações. Houve do menino diabo um tesouro e um escravo que enterrou um baú cheio de ouro. A carroça branca indo em direção ao cemitério cobre toda a cidade com a poeira do mistério. O fogo morto, o lobisomem já esteve aqui. E a mais conhecida lenda vou contar a seguir. A lenda da mulher de branco. O sossego durou pouco na cidade de Rio Pardo, depois de desvendado o homem da capa preta. Só que essa outra lenda era diferente, porque o homem da capa preta aparecia lá pela meia-noite, e essa não. Essa no comecinho da noite já dava para ver. As pessoas já enxergavam logo que o sol se ia. No fim da rua, aquele vulto branco, aquela aparição, aquela forma quase iluminada pelos últimos raios do sol ou pela luz da lua. E as pessoas foram ficando apavoradas, porque muito mais pessoas conseguiam ver a mulher de branco. Era cedo. Mas isso não ajudou em nada, porque as pessoas mais cedo começaram a se trancar dentro de casa com medo de bater de frente com aquela aparição. Nessa época da lenda já tinha luz pública, mas só na rua principal. Mas não era lâmpada LED nem fluorescente.
Eram lampiões a querosene e tinha uma profissão chamada acendedor de lampião, onde eles vinham acender um a um toda a tardinha. Toda vez que chegava a tarde, eles iam acendendo os lampiões para garantir que na noite alguma coisa pudesse ser vista. Era uma luz fraca, mas permitia que algum corajoso saísse àquela hora da noite. A mulher de branco, quando aparecia lá no fim da rua caminhando, fazia com que as mães recolhessem as crianças para dentro de casa. Não era hora mais de estar na rua. Fechavam a porta, botavam mais trancas, fechavam a tramela, colocavam tudo que era possível para não dar de frente com o tal vulto. No máximo, dava uma espiadinha na cortina para ver se ela estava se aproximando. Era mais ou menos essa história aqui. Lá vem vindo, caminhando, lá vem ela, com seu vestido claro, fulgurando na viela. É a mulher de branco que em Rio Pardo passeia, assustando as crianças e as mães o cabelo branqueia. Era só cair a tardinha e estar no céu a lua, assombrando vinha a mulher caminhando pela rua. Era mais ou menos assim. E vai pra dentro, fecha a porta e a janela, cadeado e tramela, que lá fora já vem ela. Fecha a cortina e apaga o lampião, lá vem vindo a assombração, ai meu Deus, que medo dela. E vai pra dentro, fecha a porta e a janela, cadeado e tramela, que lá fora já vem ela. Fecha a cortina e apaga o lampião, lá vem vindo a assombração, ai meu Deus, que medo dela. Puxa. Foi uma situação terrível, não é, Lani Bastos? Sim, a mulher de branco vinha no cair da tarde, no lusque-fusque do dia. E foi uma noite, uma tardinha, quando 3 valentes acendedores de lampiões foram acender os primeiros lampiões da rua e viram que aquele vulto branco estava vindo lá do lado do Fortaleza. E então resolveram que era o dia e a hora de desvendar esse mistério. Chegaram perto do vulto. A mulher de branco vinha se aproximando. E daqui os 3 corajosos foram até ela, dizendo mais ou menos assim: quem tu és, alma penada, que na rua aparece? Faço reza, faço prece, vá pro céu, moça assombrada. E tanto medo produz, mulher de branco, vá pra luz. Me diga em nome de Jesus que vai pra longe dessa estrada. Eu não sou fantasma não, só quero andarilhar nessas noites de verão, ando pra me refrescar. Moro aqui na região e não precisa se assustar. Ando aqui pois está quente, não sou um monstro, eu sou gente que gosta de passear. Quem tu és, alma penada, que na rua aparece? Faço reza, faço prece, vá pro céu, moça assombrada. E tanto medo produz,
mulher de branco, vá pra luz. Me diga em nome de Jesus que vai pra longe dessa estrada. Ela respondeu: eu não sou fantasma não, só quero andarilhar nessas noites de verão. Ando pra me refrescar, moro aqui na região e não precisa se assustar. Ando aqui pois está quente, não sou monstro, eu sou gente que gosta de passear. Ando aqui pois está quente, não sou monstro, eu sou gente que gosta de passear. E assim, foi desvendado o segredo da mulher de branco. Ela era apenas uma moradora do bairro Fortaleza que atravessava a cidade na hora mais fresca do dia para visitar uma parenta adoentada lá para os lados da Praça da Ponte. É isto. Desvendado o mistério, a população agora sim conseguiria dormir tranquila, sabendo que tudo isso não passava de um mal-entendido. Estas foram apenas algumas das muitas lendas que nós temos, porque Rio Pardo é cheia de histórias, é cheia de lendas, é cheia de conhecimentos dos vários povos que aqui habitavam. E hoje, isto é a nossa cultura, que nós precisamos guardar. Rio Pardo é inesquecível. E assim como diz o nosso cantor nativista Neco Machado, em sua música, quem provar a água de Rio Pardo não esquece mais. E ele nos autorizou a cantar essa música aqui, que é Águas de Rio Pardo. Lá no alto da ladeira, a vista é o galo da matriz, a testemunhar que o sino quando bate espanta pombos e pardais. Na paisagem casas velhas que abrigam um povo que diz: quem provar a água de Rio Pardo não esquece mais. Lá no alto da ladeira, a vista é o galo da matriz, a testemunhar que o sino quando bate espanta pombos e pardais. Na paisagem casas velhas que abrigam um povo que diz: quem provar a água de Rio Pardo não esquece mais. Liga a luz. Nós queremos agradecer tanta gente que colaborou para que esse projeto se realizasse. E agradecemos a presença de todos. De todas as famílias por trazerem seus filhos, seus amigos, para que nós pudéssemos ter esse encontro, essa conexão de gerações através da cultura. Muito obrigada. E é isso, né, David? É isso. Missão cumprida.